que, se assim o Espírito Santo permitir, na condução da reunião, esta é uma parte e depois entramos em outra. Nós vamos prestar atenção no que acontecia aqui e então entender como as coisas funcionam ou lembrar daquilo que Deus já falou em outra ocasião. E aí então tomar a atitude que Ele espera de nós. Êxodo 1. Vamos iniciar do 6 ao 21. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó cidades, celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola, em tudo que os egípcios os sujeitavam a cruel, em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Amém. Amém. Eu disse até, mas fique aqui no 21, que eu ia dar um outro no 2:26, mas vamos falar aqui. Nós já falamos em outra ocasião do quanto o mal trabalha muitas vezes e podemos nos encontrar momentos da vida em que você olha para os lados, em todas as direções, está havendo algum tipo de situação
para pressionar. E é uma pressão que vem, é outra pressão que vem. E isso, às vezes, a pessoa permite que cause um abatimento na vida dela. Uma palavra como essa história, não está aqui para outra coisa que não seja mostrar a você que não é o que Deus espera, que você permita um abatimento no teu espírito. Então, quando o José morreu, e toda aquela geração, levantou um faraó que não sabia nada de José. Ele não sabia o quanto José foi bom para o país, foi usado por Deus naquele país, para poder impedir a fome, o quanto a administração do José fez com que o Egito fosse visto e pelo mundo, inclusive as pessoas iam de todos os lugares, elas saíam para poder buscar alimento lá. Porque nessa fase do José, o Egito virou o celeiro do mundo. Faltava comida em tudo quanto era lugar, mas no Egito não faltava. Isso sempre move o meu espírito, deve mover o seu, porque no mundo faltava comida. Mas aonde havia um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, não faltava comida. Então as pessoas tinham que sair de suas terras, dos seus países, do lugar em que estavam, e ir até o Egito para comprar comida, porque no Egito tinha comida. E por que tinha comida? Porque quem governava era um homem de Deus. Era um homem que andava à luz da palavra de Deus. Então você vê que quando uma pessoa, ela é dirigida pelo Espírito Santo, as coisas na vida dela acontecem de forma diferente. Então por que deu certo a administração de José? Porque ele tinha uma inteligência diferente dos demais? Não. Porque ele tinha Deus e ele manifestava uma fé diferente dos demais. Então, nos demais lugares, não tinha possivelmente um homem naquele que estava aberto, entregue à direção de Deus daquela forma. E muitas vezes isso acontece. Se a pessoa não está aberta, ela não está entregue à vontade de Deus, ela não está dentro da vontade de Deus. Deus não pode dirigi-la. Então deu certo, e muito certo, a administração de José. Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque ele tinha a direção de Deus. Então, só que aí ele se foi. E aí levantou um sujeito que não sabia nada. Não se preocupou em saber da história do seu próprio país. E começou a olhar para o povo de Deus, para Israel, e a se incomodar. Porque aquele povo era um povo que crescia muito. Era um povo muito forte. Era um povo que estava se desenvolvendo e crescendo muito. E cada vez mais. E ele observando a força que aquele povo tinha, aquilo o incomodou. E isso acontece. Tem pessoas que ela não sabe nada, como esse faraó aqui, não sabia nada da história do povo de Deus, da história de José, o que fez pelo país. Não sabia, não buscou saber. Olhou para o povo forte, para aquele povo cheio de vigor,
que cresciam e avançavam cada vez mais, aquilo incomodou. Então, nesse mundo que nós vivemos, isso acontece o tempo todo. Uma pessoa não sabe nada de você e ela já julga o que está no teu coração. Ela não sabe nada de você. Nada. Então, ele julgou aqui, ó, que esse povo podia o quê? Muito numeroso, podia entrar em guerra, aliar com outros inimigos, lutar contra eles, fugir do país. Ele julgou, sendo que era um povo que estava em paz e que José, que fazia parte desse povo que já tinha morrido, tinha feito muito, muito por aquele país. Mas tem gente que é assim. Ele não sabe nada, ele não sabe o que está no coração, no seu coração, no meu coração, ele não sabe. Mas ele julga. Se você está forte, se você está vencendo, se você tem força em Deus, isso pode incomodar. Incomodar muito. Foi o que aconteceu com o faraó. Ele não sabia nada, não buscou saber, julgou e se incomodou muito com a força do povo de Deus. O quanto cresciam. Está aqui, ó. Eles se fortaleceram muito, diz a Bíblia. Encheram o país. Aquilo incomodou. Ele mostrou-se fraco. Um homem que não buscava nem saber da história do seu próprio país, ele não estava nem aí. Mostrou inveja, mostrou fraqueza, mostrou tudo. Então, peraí, se eu não posso, esse povo está muito forte, ele está no meu país, eu vou pesar a vida dele. E começou a pesar a vida do povo de Deus. E começou a pesar muito. Com trabalhos pesados, forçados. Trabalho pesado. Tanto é que a Bíblia fala aqui que ele forçou, o povo de Deus chegou a construir a cidade celeiros de Pitom e Ramsés. Inclusive eu já estive lá. É exatamente assim, quando você, hoje tem mais ruínas, mas você vê aquelas construções e você pensa, meu Deus, o quanto a pessoa para trabalhar naquilo lá sofreu mesmo. Aquele sol forte, quando é frio mesmo, quando é quente mesmo. Aquele clima do deserto, que de dia é muito quente, à noite é muito frio. E aquelas construções que você fica olhando e pensa assim, como isso foi feito? Como isso foi feito? Então foi colocado um fardo muito pesado sobre o povo. E a Bíblia está dizendo que quanto mais Faraó pressionou, quanto mais ele forçava, ele pressionava, ele pesava, ele lutava para amargar a vida do povo de Deus. Mas o povo crescia. Mais eles cresciam. E isso tem que entrar na tua mente. Porque, às vezes, a pessoa, ela está no trabalho, ela está na família, não sei o que está fazendo, mas se levanta situações. Vem situações na vida dela, pessoas que não sabem nada sobre ela, que se voltam contra ela, que se incomodam com o crescimento dela.
Dentro da família acontece, fora da família acontece, no trabalho acontece, na vida. Você pode ser odiado só porque você está vencendo. Você pode ser perseguido porque você dá resultado. Você vai incomodar muito mais quando você está em evidência do que por cabeça, do que quando você está por cauda. E às vezes você mesmo não para pensar sobre isso. As pessoas incomodam muito mais quando elas estão por cabeça do que quando elas estão por cauda. Quando elas estão por cauda, muita gente passa e não está nem aí. Ele não tem, já era, né? Não vou me importar, não vou gastar energia com ele não, que ele já está mesmo derrotado. Agora, quando está vencendo, isso vai incomodar. O faraó incomodou, e se incomodou muito com Israel, não é porque Israel era fraquinho, uma tribuzinha, um povinho ali num cantinho, tudo coitadinho, não, porque eles eram fortes, porque eles cresciam, porque eles tinham força, porque faziam a diferença naquele país. Foi por isso que ele se incomodou. E aí, trabalhou para poder pesar. E pesar mesmo a vida de Israel. Israel trabalhou e foi e fez. E aquela pressão. Engraçado. Eles foram ficando mais fortes. Eles foram crescendo mais. Eles não diminuíram. Eles não perderam a força. Eles não começaram a ficar pessoas fragilizadas, coitadinhas ali, não. A Bíblia diz que eles foram crescendo ainda mais, ficando ainda mais fortes. Mais fortes ainda. E Deus espera que isso entre no espírito de cada um. Porque, às vezes a pessoa, ela está vivendo bênção na vida dela, mas como ela está sendo muito pressionada, ela pode não estar vendo que ela tem mais bênção do que problema. Ela está sendo mais cuidada do que ela está vendo. Às vezes, a pressão do dia a dia, os problemas que vêm até a pessoa, pode fazer com que ela não veja a mão de Deus sobre ela. Ela não está vendo a mão de Deus sobre ela. Muitas vezes. Mas está aqui, ó. Eles estavam sofrendo pressão, mas a mão de Deus estava sobre eles. Eles estavam sendo perseguidos e pressionados. O faraó estava trabalhando para amargar a vida deles. Mas, peraí, gente, amarga, se entrega. A Bíblia está dizendo que aqui ó, lutando para amargar. No entanto, aí que eles cresceram ainda mais. E a Bíblia diz que os egípcios temeram Israel. Eu acabei de ler aqui para você. Eles temeram a Israel de tanto que estabeleceram trabalhos sobre eles, chefes de trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram os celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. A temer. Porque quanto mais eles pressionavam, mais o povo de Deus crescia. E aí a gente pode pegar aquele exemplo que todo mundo já conhece, já ouviu várias vezes. Você põe uma clara na tigela, é uma aguinha feia, gosmenta. Você começa a bater. Daqui a pouco ela vira uma nuvem
bonita, você vira, ela não cai, ela está firme e está linda, você pega, é aquela coisa bonita, parece nuvem. Mas depois que você bateu bastante ali, o que aconteceu foi isso. Quanto mais o faraó pesava a vida de Israel, mais Israel crescia, mais Israel prosperava. E se você der uma olhada para a tua vida aí, você vai ver com todas as batalhas que você já enfrentou. Você pode dizer que hoje você está melhor do que ontem. Quantas vezes o diabo tentou te bater, e você ficou mais bonito, mais firme. Você está melhor. Você está melhor. E às vezes o diabo, ele tem, o intuito dele é nos cegar e nos virar contra Deus. E fazer com que a gente não veja o que Deus está fazendo por nós. Tem pressão, tem muitas vezes uma opressão, mas nós estamos vencendo. Nós estamos avançando. A mão de Deus está sobre nós. O diabo está lutando para fazer você desanimar, para tentar mostrar o contrário. Sim. É o que ele quer fazer. Levanta alguém que veio lá, não sei de onde, não sei para onde vai, e não sabe nada de você, quer julgar você, quer falar não sei o quê. Isso tem. Levanta alguém que se incomoda com a sua vitória, porque você é uma pessoa feliz, abençoada, ela não é, ela se incomoda, porque ela vê você forte, e ela não consegue botar a mesma força, ela vê você com energia para seguir a vida, e ela não consegue fazer a mesma coisa, ela se incomoda. Isso acontece? Acontece. Situações que vêm para poder pressionar a vida da gente, e até amargar, vem. Só que está aqui, ó, tudo isso foi feito. E o povo de Deus não diminuiu, não retrocedeu, não ficaram mais fracos, ao contrário. Quanto mais o faraó fazia tudo isso, mais eles estavam se fortalecendo, que eu li para você, mais fortes estavam, mais numerosos estavam, mais força no país eles tinham, e estavam sendo pressionados. É interessante, porque normalmente uma pessoa, se ela realmente se amargar e ela perde força, ela não consegue avançar, ela não consegue produzir. E você vê que, ao contrário, ele pressionava e o povo de Deus produzia. Ele tentava amargar e ver-se que o povo não estava amargo, porque esse povo continuava produzindo, continuava crescendo, continuava tendo energia, continuavam crescendo em número de pessoas. Isso mostra que as famílias continuavam casando e tendo filhos, a vida continuou. Isso mostra que havia o que? Paz, segurança, confiança. Eles estavam sobre a bênção de Deus estava sobre a vida deles. E apesar do mal, lutar de todas as maneiras usando o faraó para impedi-los de ter esse sucesso todo, ele não pôde. E se eu continuar falando desse faraó aqui, você sabe muito bem que o final dele foi trágico, o final dele foi a morte. Ele teve um fim trágico, mas ele lutou, mas não pôde vencer. Em nenhum momento esse faraó aqui pôde vencer Israel, em nenhuma situação. Ele pressionou, ele tentou amargar, ele tentou fazer o povo perder as forças, diminuírem, retrocederem, etc. E quanto mais ele fazia isso, mais nascia gente, mais eles cresciam, mais fortes ficavam, o trabalho estava em dia, construções absurdas que você olha e diz, como isso foi construído? Foram construídas e porque a bênção de Deus estava sobre eles. O faraó trabalhou para levá-los ao fracasso
e eles não fracassaram. Isso não é incrível? Alguém trabalhando para você fracassar, trabalhando, mas colocando força, ele vai fracassar. Eu vou pressionar porque ele vai fracassar. Mas a pessoa não fracassa. Israel não fracassou. O faraó lutou para eles fracassarem, mas eles não fracassaram. Aí, quando ele viu que não adiantava tanto serviço, tanto trabalho, e eles, tudo que ele mandava fazer, eles construíam, eles faziam, eles tinham êxito e não paravam de crescer, ele chamou 2 parteiras e disse para elas, ó, quando nascerem as crianças, se for menino, quando for menino, vocês matem. As parteiras podiam morrer se desobedecessem ao faraó? Naturalmente que sim. Elas podiam morrer. Só que eu li para você aqui, ó. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Elas podiam morrer, elas podiam morrer. Então o que Deus quer que você entenda? Às vezes nós somos pressionados também a tomar uma atitude nas nossas vidas. Nós somos pressionados a ceder a alguma coisa. Nós somos pressionados a nos submetermos. O diabo quer que você se submeta a uma situação que Deus não quer. Então ele vai te pressionando a tomar aquela decisão, a entrar debaixo do jugo dele, a se submeter a ele. As parteiras foram pressionadas pelo rei do Egito. Não estamos falando de um homem qualquer, estamos falando do homem mais poderoso do lugar, que chegou e disse para elas, é para matar os meninos. O que elas fizeram? Podemos morrer ou desobedecer no faraó, ou vamos obedecer a Deus. O que nós vamos fazer? Vamos obedecer a Deus. Se ele quiser matar, por certo, ele mata, o que quiser fazer, ele faça, mas nós não vamos matar os meninos. E elas não fizeram. O que aconteceu? Não morreram, e aquilo que não podia acontecer na vida delas, que elas construírem as próprias famílias, a Bíblia diz aqui, ó, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então Deus as honrou muito mais do que elas poderiam imaginar. Só que naquele momento, elas poderiam ter pensado como muitas pessoas quando estão sob pressão pensam. É melhor ceder, porque senão eu posso me prejudicar. É melhor a gente ceder para o faraó, senão ele vai matar a gente. Vamos fazer isso. Mas peraí, o que você faz agora? Você teme o homem ou você teme a Deus? Você se submete ao homem, às pressões do diabo, ou você se submete a Deus? Você dá condições a Deus para ele te honrar. Você confia, você manifesta a fé e decide permanecer no temor. O que você faz? Elas fizeram isso. Elas decidiram arriscar na fé. É aquilo, vamos permanecer em Deus. Nós não vamos matar as crianças. Nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos confiar em Deus. E Deus as honrou. O faraó não pôde matá-las e elas ainda puderam construir as famílias delas. Deus mudou a vida delas porque elas decidiram obedecer a Deus, mesmo sobre uma pressão muito grande, uma ameaça que nós não vemos aqui a palavra, eu vou te matar, mas é exatamente isso que acontecia quando alguém desobedecia uma autoridade daquele nível. Então, elas poderiam ter morrido, não morreram e ainda construíram suas famílias, ou seja, foram abençoadíssimas por Deus. Por quê? Porque não cederam, não se submeteram ao jugo do mal, não cederam à pressão que o diabo estava fazendo por intermédio de Faraó. E é isso que Deus espera na tua vida. Você está diante de uma situação, você cede ou você resiste firme? O que você vai fazer? Elas decidiram obedecer a Deus, resistiram firme, foram até o fim. E o que ganharam com isso?
foram abençoadas. Ninguém morreu aqui. Ninguém morreu. Quem morreu foi o faraó. Ninguém morreu aqui. Elas foram abençoadíssimas. Às vezes nós somos pressionados a tomar uma decisão na vida da gente. Você talvez está sendo pressionado a tomar uma decisão na tua vida. O que você faz? Vai pelo caminho que parece mais fácil? Cede? Será que aquelas mulheres queriam matar aquelas crianças? Claro que não. Será que elas queriam obedecer ao faraó? Claro que não. Elas queriam fazer aquilo? Claro que não. Mas talvez, se fossem fracas, poderiam ter cedido por causa do medo. O medo. A covardia. Compreendeu? Poderiam ter cedido, como muita gente cede, na hora do medo, da covardia. Prefere abrir mão daquilo que elas querem, acreditam, porque estão com medo. Quantas pessoas que estão infelizes, que eu conheço, porque por medo e covardia, se submeteram a coisas que elas não queriam. Essas mulheres podiam ter feito isso, mas elas decidiram e mostraram mais coragem que muita gente. Elas não fizeram o que o faraó mandou fazer. Elas não obedeceram a ele. Elas obedeceram a Deus. Deus estava com elas. Agora, se você não manifestar a fé, como é que você vai ver? Como é que vai ver? Deus estava com elas, mas elas precisavam tomar atitude, agir. Elas precisavam dizer não. Não vamos matar as crianças, não vamos obedecer a ele. Não obedeceram. Morreram, minha gente. Elas morreram. Se deram mal. Elas se deram foi muito bem. Elas passaram a viver coisas que elas não podiam viver. Deus deu a elas a condição de construir as famílias delas. Isso significa que elas se casaram, tiveram filhos. Aquilo que não podia na vida das parteiras, Deus fez na vida delas. Olha o que Deus fez na vida delas. Ninguém perde por obedecer a Deus, por se submeter a Deus. Agora, quando uma pessoa, ela prefere ceder ao medo e à covardia, é outra história. Eu vou aceitar isso aqui porque eu não tenho outra alternativa. Como não? Nós vamos ter que matar as crianças porque não tem mais o que fazer. Senão o faraó mata a gente. Bom, então se ele quiser matar aquele mal, o que quiser fazer, ele faça. Mas eu não vou ceder, eu vou me submeter a Deus. Eu vou me submeter, nós vamos fazer o que Deus espera. Deus espera o quê? Que as crianças permaneçam vivas. Nós vamos fazer isso. E eles acharam, elas não obedeceram ao faraó e foram honradas por isso. Então você vai vendo toda a trajetória, toda a história, era de pressão de cá, pressão de lá, e uma situação que vinha. E o que foi feito aqui? Continuaram crendo no Senhor. A bênção do Senhor estava sobre eles. E tudo deu certo. Nada deu errado. Eles continuaram crescendo, se fortalecendo, prosperando. As parteiras não morreram, mas saíram abençoadíssimas com suas famílias, honradas, e assim por diante. Então, preste atenção, deixe isso entrar no teu espírito, no nome de Jesus. Às vezes você está aí preocupado, preocupada, aflito. Depois nós vemos outro faraó levantando. Nós vemos outras situações se levantando. Esse aqui no futuro, depois morreu. Situações morreram. Não, preste atenção numa coisa. Às vezes hoje você está olhando para uma situação, para um problema, está com medo dele. O povo de Deus, eles permaneceram vivos. Esse faraó morreu. Outro que se levantou morreu. Ninguém pode ir contra o povo de Deus. Deixa isso entrar na tua vida, na tua mente.
Às vezes eu vejo as pessoas com medo de coisas que se levantam, com medo de agir, com medo de reagir. Com medo. Quantos que estão com medo? Todos que se levantaram contra o povo de Deus não foram bem-sucedidos. Esse aqui não foi. O outro não foi. E tantos outros que eu passaria horas falando que não foram bem-sucedidos. Todos que se levantaram contra o povo de Deus não foram bem-sucedidos. Mas quem tem que se posicionar como povo de Deus? Como alguém que anda com Deus e não foi chamado para fracassar? É quem é de Deus. Quando você está sob uma situação de pressão, você se vira contra Deus ou você confia no Senhor? Você tem que confiar nele. Todas as situações que se levantaram aqui, caminharam para quê? Para que o povo de Deus fossem ainda mais fortalecidos e a glória de Deus pudesse ser vista pelo ímpio, pelos faraós que passaram, pelos egípcios, por todos, por onde eles passaram. E você precisa crer nisso. Às vezes está aí com medo de uma situação, está se incomodando, está olhando, oh meu Deus, como é que vai ser isso? Oh meu Deus, eu não estou aguentando isso, vem cá. Deus está esperando um posicionamento da sua parte. Deus espera que você veja e enxergue que Ele tem estado com você, que a mão dEle tem estado sobre a tua vida. Ele tem cuidado de você. Você não tem sido desamparado nem desamparada. A glória do Senhor tem estado sobre a tua vida. Quando mais pressões têm vindo, você pode dizer, e eu não tenho dúvida, e posso falar sobre isso, porque pressões têm vindo não sobre mim, sobre você, sobre todos aqueles que decidem andar com Deus. Mas olha a vida dos que têm permanecido em Deus, estão sempre mais, estão sempre além, estão sempre melhores. Sempre, sempre, bem além. Mas você tem que crer nisso. As parteiras aqui ficaram bem melhores. Bem mesmo. Por não cederem ao faraó, mas cederam a Deus. E é o que Deus espera de você. Aí, agora nós vamos para uma... São várias leituras que eu quero falar com você. Diga comigo. Deus quer que eu me prepare para viver coisas novas. Diga hoje, Deus declara coisas novas na minha vida. E espera que eu declare coisas novas para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Vem aqui para Isaías 42, por gentileza. Não posso ir na sequência, porque não é a ideia. Isaías 42, 8 a 13. Não é 8 a 13, é 8 e depois eu vou ler o 13, desculpe. 8 e 13. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. 13. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado o seu grito de guerra, triunfará
triunfará sobre os seus inimigos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro. Por isso que você deve glorificar a Deus e dar toda a honra ao Senhor, priorizá-lo na sua vida. Porque quando você não prioriza a Deus, você não está dando toda a honra a Ele. Vejam as profecias antigas, aconteceram. Você pode parar e analisar. Tudo que Deus já tem falado com você, você tem vivido, Deus tem te orientado, você tem experimentado e desfrutado, o Senhor te dá direção, você tem sido abençoado. Então ele diz, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio antes de surgirem. E é isso que Deus está esperando que cada um faça, que você declare coisas novas na tua vida, antes mesmo de você poder tocá-las, antes mesmo de você poder palpá-las, pegá-las nas suas mãos. Deus espera que você seja capaz de declarar essas coisas novas. Você vai colocar uma coisa na sua cabeça. Você não vai viver coisas novas se você não se livrar das velhas. Você quer uma mudança de vida, você vai ter que aprender a se livrar de coisas velhas. Você quer uma mudança na tua vida, você vai ter que aprender a profetizar coisas novas, a declarar coisas novas na sua vida, a falar aquilo que você quer que aconteça antes mesmo daquilo vir para a sua vida. Aí alguém pode dizer, mas isso eu já sei, mas tem feito? Muitas pessoas, da hora que se levantam, até a hora que vão deitar, é dizendo, não dá, não tem jeito, não consigo, nada acontece, minha vida não muda, não dou conta mais, essa situação não se resolve, eu queria viver isso, mas isso não veio, eu queria aquilo, mas aquilo não veio. E hoje, no nome de Jesus, você vai quebrar tudo na tua vida, tudo, todas as palavras. Toda vez que você disse não dá, foi uma profecia. Você declarou no mundo espiritual, não dá. Toda vez que você diz não tem jeito, você está declarando, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não dá. Não tem jeito, não dá. Mas quando você diz, Deus já fez, pela minha fé, essa vitória já está nas minhas mãos, você está declarando tudo novo, tudo aquilo que você quer viver. E o Senhor está dizendo, novas eu anuncio, antes de surgirem, eu as declaro a vocês. É isso que Deus espera de nós. Ele garante, o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado, o seu grito de guerra, e triunfará sobre os seus inimigos. Então ele está dizendo, você pode declarar coisas novas, porque eu vou me levantar como um homem forte, com força na tua vida, com zelo, para triunfar sobre todos os seus inimigos, todas as situações que têm afligido a sua vida, como ele triunfou sobre aquele faraó, sobre o outro faraó, e tantos outros que pudesse querer levantar contra a vida de quem é de Deus. Vem aqui para Isaías 43, 18, vire a página, 18, 19. Essa palavra as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez por dia, eu acho. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Se você não for capaz de esquecer o que se foi, se você não for capaz de parar de viver de passado, como é que Deus vai fazer uma coisa nova? Como é que você vai poder viver coisas novas se você só declara coisas velhas? Como é que vai viver coisas novas se você só pensa e se envolve com as velhas? O Senhor diz, ela já está surgindo. Vejam, vocês não reconhecem o que eu estou fazendo na vida de vocês, ainda que esteja um deserto. Eu vou fazer brotar um manancial nisso aí, minha gente. Eu vou fazer brotar um manancial.
Eu me lembro muito bem quando meu filho estava com o braço condenado no hospital. Não se ensinava para nós sobre determinar e profetizar. Eu me lembrei de um livro que eu mesma não li. Depois eu li alguns trechinhos dele. Quando eu tinha, eu acho que uns 11 anos. Olha como a palavra é uma coisa que Deus nos faz lembrar. E eu me lembrei de alguém lendo aquele trecho sobre aquele pregador dizendo assim, quando você quiser viver alguma coisa que seja impossível, que você não pode, você não pode atingir, e todo mundo diz que é impossível, não diga que é impossível. Olhe para aquilo e diga que aquilo é possível, e toma posse daquilo e diga em nome de Jesus. Ele dizia muito bem, use o nome de Jesus, em nome de Jesus, que aconteça da maneira que você quer. Eu no hospital, naquele sofrimento, aquela coisa triste de ver um filho naquele estado, eu me lembrei daquilo. E eu colocava a mão naquele braço, eu já contei para vocês, e dizia, braço, eu falava com o braço. Braço, você é perfeito. Braço, você é perfeito. Eu declarava sobre o braço, você é perfeito. O braço não tinha saída, estava arrancado. Tinha ido para o centro cirúrgico, mas estava necrosando. Era uma coisa absurda o sofrimento. Braço, você é perfeito. Não tem necrose aqui, em nome de Jesus. Braço, você está vivo, restaurado. Eu falava aquilo que vinha na minha cabeça, e eu sei que era o Espírito Santo, declarando sobre aquele braço, que ele era perfeito, que meu filho ia crescer. Eu falava assim, eu olhava para ele e falava, filho, ele chorava. Com 7 anos, falava assim, eu não queria que tivesse acontecido comigo. Eu olhava para ele em lágrimas, e eu dizia para ele, filho, você vai crescer, você vai ter um braço perfeito, você vai ser uma pessoa normal, você vai ser muito feliz. Eu declaro sobre a tua vida, você será um homem feliz, lindo, com seu braço perfeito. Eu declaro, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha esse entendimento para falar a verdade do que eu estou falando agora, da maneira que eu tenho hoje, mas eu me lembrei que alguém tinha dito que eu podia dizer no nome de Jesus, que uma coisa fosse transformada, aquilo que não tinha jeito, e eu passei a dizer, você é perfeito, braço, você é perfeito. É isso que Deus espera. Declare a perfeição na tua vida, em nome de Jesus. Declare a perfeição na tua vida. Deus espera isso, que você seja capaz de declarar o poder dele na tua vida, em nome de Jesus. Isso tem que entrar no teu espírito. Deus espera isso. Todas as vezes que eu olho para esses filhos, para a família, para a minha vida, eu vejo a mão de Deus ali. Quantas vezes não havia saída, quanta pressão. E eu estou muito melhor hoje do que eu estava há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Cada ano que passa, Deus tem abençoado em meio a tantas pressões. Estou melhor hoje, sei que estarei melhor amanhã se permanecer no mesmo espírito. Hoje eu olho, ele tem 24 anos. Ele é tudo que eu profetizei. O braço é perfeito. Ele é boa gente. É tudo que eu profetizei. E tudo que eu profetizar vai continuar acontecendo, que você profetizar, que você declarar no nome de Jesus. Está entendendo? No nome de Jesus. Então lá estava eu naquele braço ordenando, volte à vida, seja totalmente restaurado pelo poder de Deus.
Você é normal. Você é normal. Você está perfeito, braço. É isso que Deus está esperando que você faça. Você talvez pare e fica ali dizendo não tem jeito, acabou. Aí chega o médico e diz que também não tem jeito. Aí chega o fulano e diz que não tem jeito. Chega não sei mais quem diz que não tem jeito. E você só fica não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E Deus não quer isso. Ele não pode operar dessa maneira na tua vida. Não é assim que Ele vai fazer. Ele vai fazer quando você aprender a olhar para tudo aquilo que não tem jeito e dizer já mudou. No nome de Jesus. Em nome de Jesus já mudou. Já aconteceu. Já mudou. Em nome de Jesus já mudou. Já aconteceu. Já aconteceu. Eu declaro. Coisas novas. Coisas novas. Em nome de Jesus. Uma coisa nova. Declara agora. Em nome de Jesus. Aquilo sai de uma vez da tua boca. Diga, eu declaro isso na minha vida. O que você declara? O quê? O quê? O quê? Eu declaro isso na minha vida. Eu declaro o quê? Eu declaro o maior número de pessoas ouvindo a palavra do Senhor Jesus por meu intermédio, em nome de Jesus Cristo. E você? O que é que você declara? Fala forte, em nome de Jesus. Eu declaro que assim será. Em nome de Jesus. Eu declarei que o braço do Murilo fosse perfeito. Você pode declarar a mesma coisa na sua vida. Que a tua situação familiar é perfeita, a sua situação de saúde é perfeita, a sua situação de trabalho é perfeita, profissional, do jeito que você sonha, você diz, eu declaro que assim seja, e assim tem que ser no nome de Jesus Cristo. Deixe o que se foi. Hoje você vai fazer um compromisso com Deus, aqui agora. Você vai se comprometer com Deus, no nome de Jesus. Eu não vou mais falar de problemas. Eu não vou mais falar que não tem jeito. Eu não vou mais falar de coisas velhas. Eu não vou mais falar de passado. Eu não vou mais falar de situações que me desagradam. Agora eu vou declarar todos os dias as coisas que eu quero para a minha vida. Em nome de Jesus. Você assume esse compromisso aqui? Então levanta a tua mão e diga, eu assumo, Senhor. Eu só vou declarar coisas novas na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Venha comigo. Volte só aqui no Isaías 40, 9 a 10. Vamos continuar nesse espírito. Isaías 40, 9 a 10. Isaías 40. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga e não tenha medo. Está ouvindo isso? Diga à cidade de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Então suba no monte e grita que o Senhor está com você e que a sua recompensa está chegando no nome de Jesus Cristo. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Continue comigo, vem para Isaías 52. Como são belos nos montes. Oh, meu Deus, olha que coisa linda isso aqui. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Como são belos os pés daquelas pessoas que só saem para anunciar boas novas. Anunciar, proclamar paz, boas notícias, salvação e dizer o Senhor reina. Por que vou temer? Por que você vai temer? Ele reina. Continua comigo aqui. Isaías 61. Olha aqui, ó. O Espírito do Senhor, do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me
para levar boas notícias aos pobres. E aí ele continua, o Senhor te ungiu, diga eu fui ungido, para levar boas novas, para declarar coisas novas. Eu fui ungido para levar só boas notícias, em nome de Jesus. Diga, a boa notícia é que eu não vou mais viver de passado. Eu só vou viver coisa nova, declarar coisas novas, em nome de Jesus. Venha, volte aqui comigo em Provérbios 15. É só voltar. Provérbios 15. e 30. Diga comigo, um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Meu Deus, um olhar animador, olha aqui, dá alegria ao coração. O que a Bíblia diz? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Quão densas trevas serão. Então, se o teu olhar para as coisas for animador, for bom, você vai trazer luz para a sua vida, vitória para a tua vida. E boas notícias revigora até osso. Então, alguém está com osteoporose aí, pode começar só a dar boas notícias, que é capaz, vai ser curado também, entendeu? Em nome de Jesus. Então, deixa eu entrar no Espírito. Revigora até os ossos. As boas notícias, está escrito isso na sua Bíblia? As boas notícias revigora até os ossos. Até os ossos são revigorados. Quanto mais o seu espírito, minha gente. Imagina uma pessoa que só fala de coisa ruim. Naturalmente que o espírito dela vai viver oprimido. Mas quando ela declara coisas novas, ela profetiza, ela toma posse, está tudo contrário. Lá estava eu, tinha acabado de orar e profetizar que o braço era perfeito, o médico chegava, abria, levava para o centro cirúrgico, voltava e dizia, necrosou mais um pouco. Lá ia eu, em nome de Jesus, você está perfeito, não tem necrose, não existe isso, não existe aquilo. Eu disse um dia, doutor, quando ele sai daqui, não tem previsão. Com 7 dias ele estava saindo comigo de lá com o braço. Com 7 dias com o braço. Doutor, como é que vai ser aqui? Não tem nervos, não vai escrever com a mão, entendeu? Não tem. Começa a incentivar a escrever com a mão esquerda. 23 dias, se não me falha a memória, eu estava dentro do culto, na reunião. Ele pede uma caneta, eu olho para ele e pensei, meu Deus, eu olho e penso, eu fiquei apreensiva, fiquei mesmo, dei a caneta para ele com a mãozinha, o braço direito todo enfaixado, só os dedinhos para fora, escreveu o nome dele, Murilo, com a mão que não podia escrever, porque não tinha nervos, está entendendo? Mas o tempo todo ouvindo, não para isso, não para aquilo, não tem jeito isso, não tem aquilo, e aquele espírito, em nome de Jesus, existem nervos sim, em nome de Jesus está perfeito sim, em nome de Jesus a vida será perfeita sim, em nome de Jesus, profetizando, declarando, em nome de Jesus, às vezes, muitas vezes em lágrimas, nem conseguindo acreditar no que eu estava falando, porque eram tantas vozes falando o contrário, mas às vezes eu me lembro de eu dar aqueles gritos para ver se a minha mente, eu conseguia fazer com que a minha mente fugisse daquela quantidade de pensamentos e pressão de que nada ia acontecer, e ali dizendo em nome de Jesus sim, em nome de Jesus, braço, você é perfeito sim, e muita gente dizendo não, e eu dizendo sim, e sim,
Deus espera isso de você. Boas notícias revigoram até os ossos, minha gente. Deixe isso entrar no teu espírito hoje. Em nome de Jesus, Deus espera essa fé, esse espírito na tua vida. Boas notícias revigoram até os ossos. E Deus quer que você creia nisso. Deus quer que você creia e coloque em prática. Imediatamente. No nome de Jesus Cristo. O que é que disseram para você que não tem jeito? Declara agora que já está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Eu declaro que isso já existe. Disseram que isso nunca vai existir, nunca vai acontecer. Eu declaro agora que já aconteceu no nome de Jesus. Faça isso com fé. Eu declaro que isso já aconteceu na minha vida, em nome de Jesus. Isso já mudou, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 25, 25. Como água fresca para a garganta sedenta, alguém que está com muita sede. É a boa notícia que chega de uma terra remota. Então aprenda a levar só boas notícias e a possuir na tua vida só boas notícias. E toda vez que alguém quiser trazer uma má notícia para você, já amarra e quebra ela no nome de Jesus na entrada. Não, não quero, está quebrado. Essa não é a minha fé. Essa não é a minha fé. Eu não aceito isso na minha vida. Amém? Vamos ali para Hebreus, eu estou acabando essa parte aqui em Hebreus, mas não posso deixar de trazer de volta essa mensagem, essas duas referências, uma em Hebreus, outra em Filipenses. Primeiro, Hebreus 4, que diz assim no 2, vamos juntos. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então hoje você está ouvindo boas novas, você está ouvindo uma palavra que o Espírito Santo está lhe garantindo vitória. Ele está dizendo que é com você, não importa a pressão, quanto mais talvez pressões e situações têm vindo, você está melhor agora. E Ele está te garantindo que assim continuará sendo na tua vida se você permanecer na fé. Ele está dizendo a você que Ele espera que você viva coisas novas, que você declare coisas novas. Tudo isso você está ouvindo. Agora você tem que pegar tudo isso e misturar com a fé. Você precisa crer nisso. Fé é crer. Então você pega tudo isso e você mistura com a fé. Você precisa crer. Porque se você não crê, Deus não pode fazer. Mas quando você crê, quando você briga contra aquela incredulidade, você vai brigando contra aqueles pensamentos absurdos que vêm na tua mente, você luta para sair deles. Eles não vão ficar em mim, eu não aceito esses pensamentos contrários da minha vida. Você briga, a sua briga tem que ser para se livrar de tudo aquilo que atrasa a tua vida. E quando você faz isso, manifesta essa fé. Você pega toda esta palavra e você mistura com a fé. Você mistura com a fé. Você crê em tudo isso que está acontecendo, que você está ouvindo, que Deus está falando com você. Então acontece, porque é o que está dizendo aqui, Muitos ouviram, pois as boas novas foram pregadas também a nós quanto a eles, mas eles ouviram e de nada lhes valeu. Então o que acontece com algumas pessoas? Elas ouvem a palavra, mas de nada lhes vale, porque elas não misturam com a fé. Algumas estão além, por quê? Porque elas misturam com a fé. Aí está a diferença. Tem que misturar com a fé. Você tem que crer, você tem que estar absolutamente convicto do que o Senhor está falando e colocar em prática. Volte aqui em Filipenses e eu encerro toda a parte de referências que tinha. Filipenses 4, 4-9. Incrível esta palavra. É outra que eu sempre digo
que deveria estar num quadro, e a primeira coisa que a pessoa fizesse ao levantar seria ler toda essa passagem do 4 a 9. Alegrem-se, Filipenses 4, 4 a 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. É o que Deus espera. Ele não espera você triste ou abatido. Eu sempre digo que o que o diabo mais quer fazer é roubar a alegria e a paz da gente. Porque a alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é ver a nossa força. Se uma pessoa perde alegria, ela perde força. Isso é sabido. Paz é igual a poder. Se você perde paz, você não tem paz, você perde o seu poder de ação. Isso é sabido também. Então, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aconteça o que for, seja lá o que for, mantenha a sua alegria. Mantenha a alegria do teu espírito. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, tudo, agradecendo sempre, apresente tudo ao Senhor, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. É a paz. Se você não tem paz, como é que você vai conseguir caminhar e vai estar protegido de tudo aquilo que o diabo vem e vive assoprando e atacando de todos os lados? Tem que manter a mente em paz, o coração em paz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, isso aqui você devia, antes de sair de casa, todo dia. Agora eu vou sair, vou ler tudo isso aqui e vou firmar aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, olha aqui, é verdade? É verdade? Então eu fico. É mentira? Então não. É nobre? Então eu fico. Não é? Então não. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Tem boa fama? Sim, eu fico. Não tem, não vou ficar. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, porque se sair disso, você não pensa. Se sair disso, você não pensa. Você vai brigar contra qualquer pensamento que te leva para uma outra direção contrária ao que está aqui. Ó. É contrário? Sai. Briga. Tira da tua cabeça. É contrário? Tira da cabeça. Você vai pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é excelente, no que é digno de louvor. Pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Coloque-se em pé, por gentileza.